Pessoal, a gente tem falado aqui há alguns dias, de forma bastante intensa, aqui nesse Tá No Ar Campinas, e eu quero reforçar esse alerta para vocês sobre a crise hídrica. Ah, mas hoje é sábado, hoje não é dia disso. Ao contrário. Sábado e domingo, os dias que mais se gastam água. E se você tá achando, gente, que é brincadeira, que não vai chegar aí onde você tá, tu tá muito enganado. Tu tá muito enganado. Você já sabe que Valinhos tem uma situação de abastecimento bastante crítica. Nós mostramos ao vivo, contamos as multas, contamos a piora e agora a cidade decretou uma situação de calamidade hídrica por 60 dias. Alana Freitas, ao vivo com a gente, vai explicar e vai fazer você entender o que isso significa. Bom dia para você, Alana. Bom dia, Felipe. Bom dia também para quem nos acompanha. Pois é, esse decreto saiu ontem, né? Sexta-feira, que decreta o estado de calamidade hídrica na cidade, como você falou até então, pelo período de 60 dias. Esse decreto que já está em vigor, né? Ele entra em vigor a partir da publicação, permite que a administração pública contrate serviços e produtos com menos burocracia durante o enfrentamento da crise hídrica na cidade. Então, durante esses 60 dias em que o decreto é válido, a prefeitura pode tomar algumas atitudes, fazer o contrato de formas mais fáceis, sem toda aquela burocracia que normalmente acontece. De acordo com o decreto, o prazo do estado de calamidade poderá ser alterado de acordo com a situação dos fatos, né? Se prorrogar essa situação de crise, pode ser que aumente por mais dias aí, não só apenas 60 dias. A administração municipal justifica a ação a partir do período sem chuvas e o sistema de bombeamento das redes de captação bem prejudicado, viu? O decreto também determina a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento. A finalidade do grupo é criar uma gestão diária e horizontal da crise, envolvendo diversos setores da cidade para tentar criar meios para tentar vencer essa situação tão complicada, né? Pelo menos amenizar esse sofrimento que a crise causa. A ideia é colocar a sociedade civil organizada, legislativo, executivo, todos juntos aí para que possam fazer um esforço conjunto. Pelo comitê, será possível, por exemplo, ações em parceria com empresas privadas da cidade que tenham poços artesianos. Então, esse comitê vai se reunir, integrantes aí desse comitê vão se reunir, vão conversar, vão, enfim, traçar estratégias para tentar ajudar a população da cidade, ajudar a cidade durante esse momento de crise, Felipe. Ô, Alana, a gente sabe, né, que a situação está chegando a um ponto absolutamente insustentável. Tem uma das represas, aliás, em Valinhos, que está com 0% de água, e a gente vai mostrar em breve essa situação para você aqui no Tá No Ar Campinas. Agora, outra cidade, não é, Alana, em que o racionamento já existe e acabou sendo ampliado, foi Rio das Pedras. A partir de hoje, o racionamento está ainda mais rígido, não é? Toda a cidade, toda a região, né, essas cidades todas da nossa região estão enfrentando esse problema, a gente sabe, né? E lá em Rio das Pedras também a situação continua difícil, uma situação ainda mais crítica aí dos reservatórios do que estavam alguns dias atrás, né? Então, por isso, a prefeitura ampliou mais uma vez o racionamento de água a partir de segunda-feira, valendo a partir dessa segunda, dia 27, haverá fornecimento de água por 12 horas e corte por 24 horas, Felipe. O município tem 3 pontos de captação de água para abastecer todas as casas, mas com a falta de chuva, as represas estão praticamente secas, segundo informou a administração municipal. A prefeitura informou também que o racionamento será no mesmo período para todos os bairros da cidade aí, viu? Então não vai ter rodízio por região, vai acontecer simultaneamente em toda a cidade ao mesmo tempo. A prefeitura disse ainda que finalizou nessa semana uma obra de 5 quilômetros de tubulação para captar água da fazenda Monte Belo e transpor para a represa São José Viegas. A intenção é conter prejuízos de estiagem, um abastecimento, ganhar um pouquinho de folga, né, nessa situação difícil aí. Então, ela concluiu esse projeto, essa obra aí, para tentar amenizar a situação de crise. A cidade já passou por um racionamento de água desde abril, que inicialmente era das 12 às 18 horas. Então, a cidade é uma das cidades que começou aí mais cedo esse racionamento e que agora está estendendo. Em julho, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, né, que é lá e SAI, informou que ampliará por mais 2 horas, foi de 10 às 18. No mês seguinte, em agosto, o racionamento foi novamente ampliado, de 13 horas
para 13 horas, né, das 5 às 18. E, além disso, moradores reclamavam que a água que chegava às torneiras estava muito suja, barrenta, né, uma situação complicada porque realmente está muito baixo. Os reservatórios estavam muito baixos. E, apesar da seca atual, a situação vem se repetindo aí, né? É uma situação difícil, os moradores enfrentam essa crise aí quase que todos os anos. Desde 2014, quando chega o período de seca, a cidade enfrenta esse problema. Em agosto, Felipe, a administração municipal informou que apostava na abertura de novos postos aí para manutenção e para tentar amenizar o problema. Então, desde agosto aí que a prefeitura tem falado, que tem feito essas obras, tem apostado nesse trabalho para tentar reduzir tanto, né, esse racionamento aí que só aumenta desde quando começou. Então, lá, a cidade já está passando por uma situação difícil. Se era importante economizar água antes, agora é ainda mais fundamental, até que as chuvas cheguem, até que, né, esses reservatórios aí entrem dentro de uma quantidade de água, pelo menos que dá para diminuir um pouquinho esse racionamento. Então, por enquanto, existe o risco ainda de ser um racionamento maior, por isso a prefeitura faz esse apelo para que os moradores tomem muito mais cuidado que já estão tendo e economizem mesmo, porque a situação da cidade é muito complicada. Uma das situações mais complicadas da região, Felipe. Gente, para vocês terem a ideia, não é de que o negócio não tá fácil em nenhuma circunstância, tá? Ó, nós já temos, ainda aqui na região metropolitana de Campinas, Valinhos e Santo Antônio de Posse, com racionamento. Aí Rio das Pedras entra na região metropolitana de Piracicaba, agora faz parte da região metropolitana de Piracicaba. Cidades do entorno de Sorocaba já começam a estudar o racionamento, e Itu, que também faz parte da região metropolitana de Sorocaba, é uma cidade que está em racionamento, se não me engano, Tietê também, e Salto está muito perto disso, se já não estiver fazendo. Então, para você, e assim, a gente mostrou a situação de Ilha Solteira, a hidrelétrica de Ilha Solteira, a gente mostrou a represa do Jurumirim, em Avaré. Então, gente, entendam que é uma coisa que está generalizada, não é uma questão unicamente, porque a prefeitura X não fez o que... Não é isso. É generalizado. E não só generalizado no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Então, nós estamos vivendo uma época de seca que não é só aqui. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, parte da Bahia. Todo mundo está sofrendo com isso. E aí você acha que você não tem responsabilidade na sua casa? Mas é só escova o dente com a torneira aberta. Sabe quanto gasta uma torneira aberta? Enquanto você fica lá escovando os dentes, que às vezes a gente nem fica só escovando os dentes, né? Fica lá pensando na vida, fica lá pensando na morte da bezerra. Não dá, gente. Existem coisas simples, existem coisas pequenas que você pode fazer na sua casa e que podem fazer toda a diferença. A Alana Freitas continua atenta às notícias da região. Eu vou liberar ela para ela poder checar mais informações aqui pra gente. Mas antes eu só queria terminar esse raciocínio, não é, o Alana e pessoal de casa. Porque assim, meu, se possível coloca até as imagens de novo aí, Thales. Ó, essa situação aí em Rio das Pedras, a Juliana de Paula e o Renan Exaltino foram ali mês passado, se eu não estiver muito enganado. A água já está menor que isso lá. A ponto de ter que ampliar o racionamento para 24 horas. Para que você possa entender a situação e para que você possa ter uma ideia de como nós estamos enfrentando isso. Mas aqui em Campinas, por exemplo, não tem racionamento. Ainda. Porque a sorte, entre aspas, de Campinas é que o rio Atibaia, que é o principal ponto de captação, tem a água do Cantareira. Só que a água do Cantareira também está secando, minha gente. 42% é o nível do reservatório. É óbvio que não dá para comparar com 2014, quando 2014 a gente já estava utilizando o volume morto do Cantareira. Ok. Mas é um alerta mais do que ligado. Porque nós estamos sob a influência de um fenômeno chamado Laninha. Lembra quando a gente começou a falar sobre El Niño há muitos anos atrás?
tem esse outro efeito, Laninha, que deixa a região centro-sul do Brasil mais seca, com menos chuva e, por consequência, com período de estiagem durante o inverno maior. Ainda que o inverno não seja um período chuvoso de fato, tá pior por causa desse efeito climático. Ah, mas o efeito climático, as coisas acontecem. Nós temos participação disso. A partir do momento que a gente devasta a área de mata, a partir do momento que a gente sufoca a nascente de rio, a partir do momento em que a gente polui outros rios, o Rio Tietê tá aí para isso, para dizer isso. O Rio Tietê, gente, naquela porcaria que fica em São Paulo, ele só vai limpar 400 quilômetros depois. 400 quilômetros de curso de rio para poder chegar a uma situação um pouco menos perigosa lá na região de Fernandópolis, lá na região de Pereira Barreto, lá. Veja você. Salto não pode usar água do Tietê porque espuma, porque mata peixe, porque não sei o quê. Aí nós temos as imagens de Valinhos, que isso daí, gente, essas imagens, elas já estão desatualizadas, porque já não tem mais nem isso de água na lagoa do CLT. E a lagoa de cima secou. Então, tomem cuidado. Ah, mas não é problema meu. É. É problema seu, é problema de prefeitura, é problema nosso.